Meus amigos, os olhos da Max estão abertos. É exatamente isso que vocês viram. Isso não é um teste, não é exagero, muito menos clickbait, tá? Stranger Things acabou de liberar as primeiras pistas reais do segundo volume e uma única imagem já confirmou o momento que todo mundo estava esperando. Mas calma, cara, porque as perguntas que essas imagens revelam são muito mais assustadoras do que qualquer resposta que elas parecem oferecer. E olhando com atenção esses pôsteres novos, né, principalmente da Max e do Lucas, não parece só uma provocação de fã. A parada agora tá mais séria do que nunca. Eles sempre funcionaram como mapa, um caminho cuidadosamente desenhado, mas o vazamento mais absurdo de todos envolve a Eleven dentro do tanque de privação sensorial. Onde exatamente ela está procurando alguém, né? Porque esse lugar parece completamente diferente de tudo que a gente já viu antes. E a pergunta mais interessante, né? Será que ela realmente está sozinha dentro daquele lugar? Ou tem mais alguém junto com ela? Ó o vazamento que eu vou trazer pra vocês hoje, vocês não fazem ideia, velho. E tem um detalhezinho no meio disso tudo aí que ninguém tá percebendo também, mas que eu vou comentar no decorrer do vídeo. Então, simbora! Hello, my friends geek na voz. E cara, os pôsteres que acabaram de sair, né, dos personagens de forma individual e até coletivo também, né, porque eu vou falar sobre isso, eles meio que formaram um trio nesse segundo volume, acabou de sair e cara, não são pôsteres aleatórios não, tá? Não é só imagem por imagem, é simplesmente um quebra-cabeça, é um mapa que se você conectar um com o outro, você já tem um storytelling ali completo. Só que poucas pessoas perceberam isso, acharam que era só mais um pôster lá da Max, do Lucas. Não, vamos começar com ela, né, com a Max, porque ver a Max novamente em destaque, depois de tudo que ela enfrentou dentro da mente do Vecna, bate diferente, né? E não é só a emoção de fã falando, cara. Esse pôster revela muito mais do que a Netflix provavelmente gostaria. A roupa é praticamente a mesma do ambiente mental em que ela ficou presa, mas o enquadramento muda tudo. A forma como ela está posicionada, o cenário ao redor, os personagens próximos, tudo isso indica que ela está de volta ao mundo real. E a gente sabe perfeitamente que isso deve acontecer no episódio Escape from Camazotz, ou seja, a fuga de Camazotz, que é quando a Holly e a Max vão escapar daquela prisão mental do Vecna. Deve acontecer nesse episódio. E à esquerda dá pra reconhecer o Dustin segurando um rádio e à direita o Lucas. E quando você vê a versão completa do pôster conectado, Max e Lucas estão de mãos dadas. Isso não é um detalhe jogado por acaso, né? Stranger Things nunca fez nada sem intenção. Esse é um sinal claro de que a Max acordou. E mais do que isso, ela não acordou só no final. Ela desperta cedo nesse volume 2, talvez nos dois primeiros episódios. Sendo que o pôster da Eleven também é muito interessante, né? Porque o primeiro detalhe que salta aos olhos da gente, obviamente, é o nariz da Eleven sangrando. E a gente sabe que quando isso acontece é porque ela esteve utilizando muito seus poderes, a exaustão, esteve uma batalha. Mas dessa vez não parece simbólico, parece um aviso, né? Como se ela estivesse forçando os seus limites de um jeito que não tínhamos visto antes. E sinceramente, é exatamente disso que o volume 2 precisa entregar. A Eleven em ação, ela lutando em destaque. Aqueles momentos de, mano, sai da frente que a Eleven vai resolver. E no primeiro volume, muita coisa acabou dividindo o foco, né? E agora tudo indica que ela vai voltar a ser o centro do tabuleiro. E ao lado dele está o Will, né? Conectado visualmente com a mão da Eleven apoiado em seu ombro, quase como um gesto de proteção. E depois do que aconteceu no final do primeiro volume, isso faz total sentido, né? Will deixou de ser apenas um garoto sensível que sobreviveu ao Upside Down e agora tudo mudou. Algo despertou, né? Poderes emprestados, compartilhados, ligado à mente coletiva, chame do que quiser. O fato é que o Will não é mais o mesmo. E o pôster deixa isso muito claro, né? A gente vê a expressão do Will, que ele tá sério, tá com a postura mais ereta, como se realmente ele entendesse o papel dele a partir de agora, porque ele não é mais um garoto indefeso. Ele vai ser, talvez, a peça-chave, o principal responsável por derrotar o Vecna, porque ele simplesmente tem os mesmos poderes do Vecna, velho. Junta ele, Eleven e a Kali são os três que vão estar na linha de frente nessa batalha final. E agora a pergunta que mais nos deixa curioso é como o grupo vai reagir a isso, né? O Mike viu, a Joyce presenciou, mas o Dustin não, o Lucas também não. A maioria deles ainda não entende o que o Will se tornou. E essas conversas, né, esses conflitos, esse medo silencioso, isso vai ser ouro pra narrativa. E falando em Mike, né, o pôster dele também chama a atenção, porque diferente da maioria, o visual dele muda, né? Ele aparece com aquele traje mais tático, né, reforçando o trio visual, que é Eleven, Will e Mike. É quase simbólico, né? A Eleven no centro, o Will com esse novo poder e o Mike preso entre os dois, né? Emocionalmente e narrativamente. E a mão da Eleven no ombro do Will não representa só carinho, representa responsabilidade, porque essa conexão com a mente coletiva pode ajudar o grupo, mas também pode ser a maior fraqueza dele se o Vecna conseguir explorá-la, né? E com isso seguimos para um pôster que carrega um trio que, olha, emocionalmente, se preparem, porque um deles, eu chuto que pelo menos um deles, não sei exatamente quem, pode ser o Steve, pode ser o Jonathan, pode ser até a Nancy, mas um deles vai de rastro pra cima
cima no final dessa quinta temporada, que é justamente o nosso trio de adolescentes, né? Steve, Jonathan e Nancy. Eu tô com medo. E cara, um detalhe quase invisível chama a atenção nesse pôster, né? A mão do Jonathan aparece apoiada no ombro da Nancy, né? Que é um gesto simples, porém poderoso. E quando você junta isso com as cenas do laboratório, explosões e caos envolvendo esses personagens, o pôster ganha uma energia estranha, né? Uma sensação de despedida. Não é confirmação nem nada, mas o clima tá ali, mano. Não dá pra negar. E agora vamos ao que todo mundo tava esperando, que são as imagens oficiais do volume 2, né? Elas não vieram diretamente da Netflix, mas de uma revista especializada que sempre recebe material exclusivo antes. E entre essas imagens, uma se destaca imediatamente. Vocês lembram quando a gente falou da Max acordando? Pois é, essa imagem é a primeira pista concreta, porque a Max está deitada na cama do hospital. Mas algo está diferente, o ambiente não tem a mesma energia de antes. A iluminação muda, a atmosfera muda, não parece mais um lugar de espera, parece um ponto de transição. E tudo indica que o despertar da Max não será simples, não será rápido e definitivamente não será sem consequências, né? Stranger Things nunca devolve algo sem cobrar um preço. E é isso que torna esse volume 2 tão assustador, né? Não é sobre monstros maiores, não é sobre explosões mais intensas, é sobre escolhas, conexões, sacrifícios e personagens que não sairão dessa história da mesma forma que entraram, né? E se os olhos da Max estão abertos, então o jogo mudou e a partir daqui cada detalhe importa, cara. A iluminação está diferente, está mais escura, é como se apenas um único feixe de luz, né? Talvez o sol entrando pela janela ou até uma luz artificial e estivesse atingindo diretamente a cama. E o detalhe mais inquietante, né? A Max está sozinha. Não tem ninguém, cara. Não tem o Lucas ao lado dela, não tem ninguém. Não tem enfermeiro circulando, não existe movimento algum. Apenas a Max imóvel, né? Em um quarto silencioso e vazio. E é isso que chama atenção, porque se ela está em coma, por que gravar uma cena isolada, focada apenas nela? Normalmente, quando você vai filmar esse tipo de cena, né? Em um ambiente de hospital, alguém que tá em coma, né? Tá deitado, tá desacordado e não tem ninguém ao redor, é porque algum movimento vai acontecer. Algo vai acontecer. Será que é o despertar da Max? Será que é o exato momento que a câmera vai filmando assim de cima e meio que se afastando, ou então se aproximando, e aí a Max se desperta, abre os olhos? Ou então é o momento que o Demogorgon aparece e ataca ela? Provavelmente esse segundo, né? Porque a gente viu o Lucas carregando a Max e a Max ainda estava desacordada. Ela não tinha aberto os olhos ainda e o Demogorgon estava atrás deles. Pode ser um piscar de olhos, né? Um movimento involuntário, uma respiração mais forte, algo sutil, só que suficiente para indicar que a Max está reagindo, ela voltou. Agora, claro, surge a conclusão. Afinal, já vimos imagens vazadas, né? Mostrando a Max em coma em outro local depois do ataque dos Demodogs. Então, onde exatamente ela acorda, né? Esse quarto pode ser um hospital diferente. Talvez ela tenha sido transferida, ou talvez essa cena aconteça antes dela ser levada para WSQK. E existe uma terceira possibilidade, né? Talvez a mais interessante. Ela não acorda completamente nesse momento. Pode ser apenas o começo, né? Um pequeno sinal de vida, um movimento quase imperceptível que o Lucas percebe mais tarde. E esses sinais podem ser justamente o que antecede o caos, né? Levando direto à sequência do ataque do Demogorgon. Então, de qualquer forma, todas as possibilidades apontam para a mesma direção. A Max está voltando e vai acontecer muito em breve, tá? Eu não acho que vai ser no último episódio, no penúltimo episódio que ela vai abrir os olhos. Eu acho que já na fuga de Camazotz vai ser o exato momento em que a Max vai despertar do coma. E seguindo adiante, precisamos falar daquele pôster perturbador do Senhor Fulano, né? Uma das identidades do Vecna. Esse aqui tem uma energia completamente diferente, né? A legenda já deixa claro que estamos olhando para uma versão de dentro do Mindscape, mas o visual entrega ainda mais, cara. É uma chuva pesada caindo, é um chapéu encharcado, um casaco pesado e uma expressão que diz tudo sem uma única palavra. Não é mais o manipulador calmo, não é o estrategista silencioso, é alguém que perdeu o controle. Parece o momento em que a máscara cai. E uma possibilidade é que essa cena acontece inteiramente dentro da mente dele, né? Ele pode estar criando a tempestade, né? Usando o ambiente para poder intensificar o medo enquanto caça a Holly Wheeler. E a chuva, nesse caso, não seria real, seria emocional, que é uma extensão da fúria dele. Mas existe uma segunda leitura ainda mais profunda, né? E se o Henry Crew nesse momento ele estiver revivendo uma memória, que observe que ele está olhando atentamente para uma janela fechada. Então, e se ele estiver vendo ele mesmo no passado? Ele com os pais na infância? Ou então o momento trágico onde tudo aconteceu, em que ele matou os próprios pais? Dentro do Mindscape, ele poderia estar forçando a si mesmo a encarar um momento chave do passado, né? E isso conecta diretamente com a caverna. A caverna representa o trauma de infância, né? O primeiro contato do Henry Crew com a dimensão X, que é o instante em que tudo começou. E já vimos esse lugar à luz do dia, mas sabemos que o evento original aconteceu à noite. A chuva pode simbolizar exatamente esse retorno à origem, o nascimento do monstro, o nascimento do Vecna. E já que a gente citou nessa linha narrativa que vai ser emocionante, envolvendo aí o Henry Crew, a Max e a Holly, a gente tem outra imagem, dessa vez da Holly e da Max, que é muito interessante e que levanta algumas questões também, que a gente tem que falar sobre isso. Afinal, Holly e Max aparecem diante de um enorme fundo azul, claramente preparado para efeitos visuais. E a reação das duas sugere que elas estão encarando algo gigantesco, talvez um portal, uma saída, uma ruptura do Mindscape. E isso se conecta perfeitamente com a teoria de que a Holly é a escolhida, porque em um momento simbólico, o Mike entrega a boneca para ela e diz que é ela quem vai poder lançar os feitiços e abrir portais.
portais. E se alguém vai abrir essa saída, tudo aponta para Holly. E essa imagem parece capturar exatamente esse instante. O portal se abrindo, o início da fuga. Mesmo que o CGI ainda não esteja ali, mas a gente sabe que é. E as revelações não param por aí, tá? Porque a revista também trouxe imagens que mostram exatamente o que acontece logo após o volume 1 cortar pro preto. A primeira cena mostra o cenário depois da explosão do poder do Will, né? Então Demogorgons derrotados, fumaça no ar, mas em vez de comemorar, o trio simplesmente congela. Os três olham pra cima ao mesmo tempo, encarando algo que não conseguimos ver. Não tem pânico, não tem gritos, apenas atenção total, né? Seja uma criatura, uma luz ou uma ameaça maior. Algo interrompe completamente o momento, né? Isso tem muita cara de episódio intermediário, né? Que é quando a série costuma mudar o jogo. E logo em seguida a gente tem outra imagem também reveladora, só que dessa vez envolvendo o Will, o Lucas e a Robin. Os três meio que tentando cavar alguma coisa e olhando para cima. Eu já comentei sobre essa imagem daqui em outro vídeo, mas aqui vale um olhar diferente do que eu comentei no outro vídeo, uma outra perspectiva. Eles estão na região da WSQK, né? E o único ponto alto por ali é a torre de rádio. E isso bate perfeitamente com aquele teaser de julho, né? Que mostrava partículas estranhas girando ao redor da torre como uma tempestade. E o Will veste a mesma roupa de uma cena em que ele corre desesperado, né? O que indica que esses momentos estão diretamente conectados. E o Lucas também usa a mesma camisa azul da cena do hospital, né? Quando salva a Max e leva ela pra WSQK. Então tudo aponta para eventos que acontecem depois da fuga de Camazotz, já na segunda metade do volume 2, né? Que são momentos que levam inevitavelmente ao despertar da Max. E por fim chegamos na Eleven, né? Simplesmente a grande, a número 1, a poderosa, e mais uma vez ela utilizando seus poderes, só que dessa vez em um tanque diferente. Ela está fora do tanque tradicional, né? Ela está dentro da cabine da rádio WSQK, né? Cercada por equipamentos, mãos estendidas, totalmente concentrada. Isso não é só visualmente incrível, cara, é narrativamente importante, porque a temporada inteira vem insinuando algo maior envolvendo ondas de rádio, né? Transmissores e conexões. E a rádio não é só um cenário, é uma peça-chave. Talvez seja ali que tudo se conecta, né? Onde poderes, sinais e mentes finalmente se alinham, seja acordando, enfrentando memórias ou abrindo portais. Uma coisa fica clara, o volume 2 não vai aliviar, cara. Ele vai aprofundar e cada imagem, cada detalhe está nos dizendo alguma coisa. E aqui a coisa começa a ficar realmente pesada, né? Porque a Eleven está literalmente no lugar perfeito para amplificar os próprios poderes. E quando você junta isso com tudo que vimos até agora, a teoria começa a fazer sentido muito rápido, né? Vocês lembram lá do rádio do Lucas, que ele usa durante o ataque dos Demodogs no hospital? Então, e se aquele aparelho nunca teve a função de tocar uma música nenhuma? E se aquele rádio for na verdade um amplificador? Cara, pensa comigo, a Eleven se conecta a partir da cabine de rádio em WSQK, e a rádio do Lucas funciona como receptor. O sinal atravessa tudo, a Max escuta, a ligação acontece, e de repente a fuga se torna possível, né? Ou seja, não é só emoção, é tecnologia, cara, é poder e conexão trabalhando juntos. E Stranger Things sempre misturou ciência, sobrenatural e sentimento. E essa teoria encaixa perfeitamente nessa lógica. E tem outra possibilidade interessante, porque possa ser que neste momento, nessa cena, não seja algo conectado diretamente a Max, ao despertar dela e a cena do hospital com os Demodogs aparecendo. Não, pode ser outra coisa. Pode ser o primeiro ataque da Eleven dentro do Mindscape, dentro do controle mental do Vecna. Ou seja, um confronto que não acontece no físico, mas no mental. O enquadramento deixa tudo aberto, né? Mas pelo ritmo da narrativa, isso parece coisa de episódio mais avançado, né? Talvez o penúltimo ou até o último episódio. E tem uma grande teoria também envolvendo dois personagens, Steve e Jonathan, mas eu só vou comentar no vídeo que vai sair amanhã. É uma teoria insana, eu não tô vendo ninguém comentando sobre isso, e não é sobre isso que vocês estão pensando, não. É outra coisa envolvendo esses dois personagens, mas comentem embaixo as teorias e expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!